Boa tarde a todas e todos. Voltamos aqui então. Voltamos, sim. Boa tarde a todas e todos. Voltamos então à última mesa do lançamento do nosso livro Direito à Cidade, Direito à Vida. E agora queria chamar então aqui para a mesa a professora Cibele Rizek, que é do IA, USP e também aqui do IEA. Professora Ana Fania Alessandri Carlos, do GESP também, aqui do IEA, professor Paulo César Xavier Pereira, da FAO, e também aqui do nosso grupo, e imagino que já estejamos, aí estou vendo ele aqui, professor Rui Braga, né, da Sociologia, aqui da USP, prazer também revê-lo, Rui, desde a minha banca de doutorado. Só queria dizer um prazer estar aqui com vocês, agradecer de novo a professora Cibele e a professora Ana Fani pela organização, o trabalho árduo e persistente de, inclusive, nos cobrar das entregas, fazer a mediação com as revisões, tudo isso que dá trabalho, né, e dizer que é um prazer estar aqui com os nossos decanos aí na mesa, nessa mesa final. Então, é isso. Começamos então pela professora Cibele. Bom, também queria agradecer, não apenas ao IEA, mas à Fani, que trabalhou mais do que eu, muito mais, ao Paulo César, as interlocuções com os meus jovens amigos, jovens professores dessa universidade, e nem tão jovens assim. E queria agradecer também a presença do Rui Braga, meu companheiro de Senedic, meu amigo há tanto tempo. Obrigada por ter aceito o convite. Eu vou tentar realmente ser breve, não só pela hora, como pelo fato da mesa dos decanos ter ficado para o final. Então, vamos lá. Bom, meu texto chama Periferias, Revisitando Fraturas e Crises, e é um texto muito vinculado ao momento, né, ao ano em que ele foi escrito, ou seja, foi 2021, não é isso? É um texto que começa com um relato de campo, um relato de uma visita a campo na Zona Leste, que é a minha zona de pesquisa há muito mais de 10 anos, em seguida eu retomo alguns diálogos com referências clássicas da literatura sobre classes sociais e periferias urbanas, né? Enfim, uma parte é uma bibliografia sobre sociologia urbana, outra parte uma bibliografia sobre as classes sociais e seu comportamento político, por assim dizer, sobretudo em São Paulo, e passo para um momento final em que eu tento discutir os nexos e as constelações, chama Nexos e Constelações, Contextos e Sentidos, em que eu vou discutir um pouco o fenômeno da ascensão dessa direita, cuja expressão mais clara é o bolsonarismo, né, as direitas brasileiras, a sua militância, a capilarização dessas direitas, dessa direita bolsonarista nos territórios populares, os empreendedorismos, as igrejas, as moralidades, né, enfim, então, um pouco essa dimensão que perpassa desde da visita a campo na Zona Leste de São Paulo até uma discussão mais substantiva sobre periferias e crises. A primeira discussão é sobre periferias, basicamente são duas grandes discussões, a primeira é periferia, a segunda é classe, e de que maneira a gente pode aproximar essas duas categorias, né? Então, as periferias vão aparecer como signo e como espacialização das desigualdades e das fraturas, como expressão das contradições na produção do espaço urbano e na forma pela qual essa produção vai mostrando a sua cara, né? Então, na verdade, a descrição de campo é a descrição de um pedaço da cidade de Tiradentes, com as mazelas crescentes, né, de uma pobreza
impressionante, a chave dessa discussão é sempre a chave da relação trabalho-cidade, que eu acho que é por onde eu trabalhei sempre, né, a relação trabalho-cidade. A outra chave é a questão da classe, como operador analítico, e aí a tentativa é de pensar uma sociedade de classes, né, e o espaço urbano que a sociedade de classes produz, classes na sua conformação contemporânea, que vão mostrar duas dimensões. Uma dimensão que é um trabalhador sem emprego, um trabalhador just in time, um trabalhador absolutamente precarizado e entregue a si mesmo, em que a dimensão coletiva do trabalho em boa medida foi roubada, foi desmaterializada, e a outra face é a face dessa direita e desse tipo de injunção que nós vivemos, que esse país viveu nos últimos 4 anos, como um projeto de classe, né, como uma expressão de uma forma de dominação de classe, né. Então, na verdade, essas duas dimensões são as dimensões que eu vou mobilizar no texto, na verdade, retomando as relações entre espaço urbano e trabalho, né, como inextrincáveis, retomando as relações capital-trabalho, reprodução do capital, reprodução da força de trabalho, e crise da reprodução social e crise urbana, né? Na verdade, é isso que eu tento discutir. Evidentemente, o texto tem uma pegada, tem uma questão que é a multiescalaridade, na verdade, eu estou tentando ler de que maneira os últimos 4 anos e a pandemia incidiram sobre alguns dos territórios da pobreza mais precários, a leste, mas também a sul, né? Então, tem essa tentativa de fazer esse passeio do micro ao macro e do macro ao micro, tem uma outra tentativa de pensar essa direita autoritária nas suas capilaridades e no seu processo de formação. Aí acho que tem um recurso à bibliografia produzida dentro do CNEDIC, uma pergunta sobre como que isso foi possível, e aí essa bibliografia aponta uma militância de direita que remonta ao final dos anos 1990, por aí, 1980, 1990, com uma institucionalidade de direita muito importante e com uma capilaridade nos territórios populares também muito significativa. Então, ao fim do texto, eu faço 2 perguntas difíceis, na verdade, 2 perguntas sem resposta. A primeira é se a via eleitoral é a via pela qual se pode vislumbrar o fim desses mosaicos macabros. Evidente que vocês sabem que eu penso que não. Enfim, eu acho que, sem sombra de dúvida, o período que nos aguarda é um período muito difícil, mas certamente com uma conjuntura um pouco menos pesada do que a conjuntura dos últimos 4 anos, mas com tarefas gigantescas pela frente. E a segunda pergunta é: de que maneira a gente pode pensar o projeto e o processo de constituição dos governos de 2016 a 2022, né, como uma espécie de ponto de não retorno? Eu escrevi esse texto, evidentemente, muito antes das manifestações bolsonaristas pós-eleição, mas essas manifestações parecem atestar que, de fato, algo aconteceu e que o retorno não teve lugar nas últimas eleições, no segundo turno das eleições, né? Eles estão aí afrontando o resultado e, sobretudo, eles estão aí como resultado de 48%, enfim, quase 50% dos votos da população brasileira nesse projeto que eu chamo de mosaico macabro, mas que certamente é um projeto de dominação, de uma forma de dominação de classe. Por que essa questão para mim é importante? Porque eu acho que a gente precisa reinventar o combate político em seus múltiplos âmbitos, né, politizando e revendo e abrindo a possibilidade de uma vida e de suas dimensões múltiplas para dentro desse debate político. Ou seja, precisaríamos repolitizar as dimensões práticas, cotidianas da vida, mas também as dimensões simbólicas, as formas de representação, as expressões culturais, enfim.
todos os campos da existência. E isso está difícil. E isso está difícil exatamente porque, ao que tudo parece indicar, o futuro governo não está propriamente engajado nesse combate. Ele está engajado num combate igualmente importante, mas anterior, que é a sua possibilidade de existir, talvez, no máximo, essa possibilidade de existir. Era isso. Então, espero que vocês leiam o texto e depois a gente possa discutir. Obrigado, professora Cibele. Passamos a Ana Fani, então. Obrigada, Paulo. Eu não sei se eu vou conseguir ser tão clara e objetiva e sintética quanto a Cibele, mas porque eu sou prolixa, mas eu não sei se eu consigo. Acho que é bom nem tentar. Vou me manter daquilo que eu estou pensando. Queria dizer que é um prazer estar aqui. Eu acho que hoje é um dia importante para o nosso grupo, é um dia em que a gente consegue mostrar o que produziu, o que refletiu ao longo desses 2 últimos anos juntos, e em que cada texto foi produto de um debate bastante acirrado entre os membros. Eu acho que todos nós saímos muito melhor, né, depois desse debate, e o nosso trabalho ele se aprimora na medida em que a gente pensa e recebe as críticas dos colegas e tem o privilégio. Hoje em dia, ter esse grupo é um privilégio. Né? Hoje em dia não existe debate, está todo mundo trancado em casa e a gente conseguiu construir esse debate. É um prazer estar aqui com o Rui. Já é a segunda vez que o grupo convida o Rui, ele já percebeu que a gente gosta do debate contigo, vai sobrar. Enquanto o grupo durar, Rui, você será chamado sempre. Prazer e muito obrigada por estar sempre disposto a participar conosco. O meu trabalho, né, o meu capítulo, chama Crise Urbana, Pandemia, Dialética, Urgência e Utopia. Na realidade, eu tenho trabalhado ao longo do tempo o fato de que nós estamos diante de uma crise urbana que, do ponto de vista da geografia, como eu falei agora há pouco, pode ser pensado como produto de uma contradição que existe do processo de produção do espaço, porque não existe sociedade espacial, toda a sociedade produz o seu espaço. Nesse momento do capitalismo, esse processo de produção do espaço é um processo que é social, envolve toda a sociedade como sujeito da ação, mas a sua apropriação é privada, então, portanto, existe uma contradição de fundo que está na origem do desenvolvimento da crise urbana, tal qual eu tenho pensado ao longo do tempo, né? Com a pandemia, o que nós temos é que essa contradição se aprofunda porque a pandemia nos coloca diante do fato de que a vida, é a própria vida que está em jogo, né? Então, um direito universal, que é o direito à vida, tem sido colocado em xeque nessa pandemia. E o que eu pensei nesse momento, né, que a gente estava discutindo o texto, é que a gente está diante de uma contradição entre a urgência e a utopia, que é o sentido de que a pandemia aprofunda as contradições, e isso aparece no cotidiano como uma imensa privação, né? A vida cada vez mais privada de sentido, né, a ponto da própria vida estar posta em xeque, e essa situação, né, de urgência nos coloca diante da necessidade de pensar o aqui e agora. Olha, as pessoas estão morrendo, ora, as pessoas não têm casa, ora, as pessoas estão passando fome. Então, é um momento em que se coloca de forma cada vez... É absurdo pensar numa utopia, né? Então, me parece que o momento que nós estamos vivendo de urgência coloca em xeque a própria possibilidade de pensar o futuro. Então, quando eu falo na contradição entre urgência e utopia, é disso que eu estou falando. Quer dizer, nós estamos diante do fato de que essa urgência coloca a impossibilidade de pensar o futuro. Quando essa impossibilidade aparece como realidade, não é, nós estamos diante do fato de que nós estamos presos num processo civilizatório cuja lógica é dominada pelo capital. Né? Quer dizer, então, portanto, um processo civilizatório que só é possível por dentro do capital. Então, por dentro do capitalismo, da lógica do capitalismo. Então, o negativo radical dessa sociedade que nós vivemos está em jogo. E nós estamos imersos nessa tentativa de manter as pessoas vivas. Né? Então, é um pouco isso, quer dizer, essa é a espinha dorsal do texto. Né? Então, há, ao mesmo tempo, ao longo do texto, uma tentativa de pensar o plano teórico e o plano da realidade. Né? O plano da realidade aparece num cotidiano cada vez mais precarizado. Né? Uma das coisas centrais que aparece é a discussão da relação contraditória entre centro e periferia. E um dado
central desse movimento do espaço da relação entre centro e periferia está posta no dado de que nas áreas centrais se vive em média 80 anos, enquanto na periferia se vive 50. Né? Então, existe uma diferença de décadas do tempo de vida no centro e do tempo de vida na periferia. Essa é a expressão dessa urgência, desse sentido da urgência. Não é? Ao mesmo tempo, esse é o plano da prática, e ao mesmo tempo, do ponto de vista teórico, nós estamos vivendo um processo de conhecimento cada vez mais fragmentado. Nessa fragmentação, há uma naturalização de conceitos, a desigualdade aparece completamente naturalizada, né? Há um questionamento, do conceito de classe, quer dizer, se jogou na lata do lixo a classe, quando na realidade o conceito de classe social se torna absolutamente vital para pensar essa tragédia, essa crise urbana que nós estamos vivendo, e este movimento do processo de produção do espaço que produz a cidade segregada realiza, né, a propriedade privada em todos os sentidos. Né? Então, nós temos um campo cego, não é? Que é o que eu estou chamando no trabalho de campo cego, é o fato de que a naturalização das relações sociais impede que se veja o sentido e o conteúdo dessas relações. Né? Então, nós estamos vivendo um momento em que a cidade é discutida do ponto de vista da inovação, a cidade é smart, a cidade é planejadora, a cidade é empreendedora, quando na realidade o que está posto é que a cidade é um produto desigual e contraditório de uma sociedade desigual e contraditória, onde... e sujeito da ação, quer dizer, não é a cidade o sujeito, né? O sujeito produtor é a própria sociedade. Então, nesse sentido, há um campo cego, né, que impede essa compreensão. E, nesse sentido, nós atuamos, né, num campo quase marginal, né, de compreender, nós estamos na contramão, né, do pensamento da cidade, que se produz de forma hegemônica, que é exatamente a cidade empreendedora, a cidade inovadora, a cidade smart. Né? Nesse sentido, também é possível pensar, né, que essa crise, né, ela aparece como perda dos direitos, né, imposta por um regime autoritário, anticonstitucional, que namora com o fascismo dominando a vida. Né? E as políticas neoliberais, né, ao diminuir os gastos sociais, direciona desigualmente o orçamento e aprofunda efetivamente essa desigualdade que a gente já vem percebendo e que nesses últimos anos do governo Bolsonaro não param de ser aprofundadas, né, e cuja solução está num campo completamente indeterminado. Né. Então, esse momento que a gente vive, né, de extrema precarização, ele vem acompanhado pela fragilização de direitos que foram adquiridos, né, e que hoje estão sendo contestados e deixados de lado. Então, as estratégias do neoliberalismo do Brasil no Brasil se fazem a favor de uma reprodução do capital contra o social, exacerbando essa desigualdade. Né. Então, nesse sentido, o cotidiano invadido pela pandemia, né, ele desmascara uma barbárie aprofundada, né, pela perda desses direitos associada ao déficit democrático que nós estamos vivendo. Então, a pandemia, ela vai aprofundar essas contradições e vai nos colocar, né, nós que estávamos discutindo o direito à cidade, nos deparamos com o fato de que precisa primeiro defender a vida, sem a qual não tem possibilidade de pensar o direito à cidade como utopia, não é? É preciso manter os sujeitos da história vivos, né? Para poder fazer história, né? Ou para poder mudar essa história que a gente está vivendo, né? Então, é nesse sentido, né, que eu trabalho, que eu estou pensando essa urgência, né? Uma urgência que acaba iluminando as condições do inumano, né? Quer dizer, a vida perde o sentido, né? Esse inumano como um momento de um processo de alienação que, no limite, tem imposto a uma parcela significativa da sociedade uma vida redefinida no estreito limite da sobrevivência, não é? Então, a fome, a ausência ou a diminuição do consumo de nutrientes. Quer dizer, todo esse movimento, não é, ele aparece como
como um movimento dessa expansão do capitalismo que se faz em detrimento da sociedade. Quando a gente vê que a pandemia permite aumento de lucros em muitos setores, a pandemia também produz novas mercadorias, as carcaças e o lixo, que até pouco tempo não era usado, passa a ser usado, vira mercadoria, né? As carcaças de peixe, o osso de boi, não é? Os freezers dos supermercados trancados com cadeados, porque tem medo que a população leve embora o osso, né? Que é o que sobra, né? Então, é um movimento, né? Que nos coloca diante do fato de que a própria sobrevivência está em questão, né? A própria sobrevivência. É por isso que eu estou tentando esboçar esse inumano, né? Quando o homem é um pouco o sentido da animalidade do Marx, né? Quando o homem está reduzido à mera sobrevivência, à luta pela sobrevivência mais urgente, não é? Todo o resto perde importância, não é? Então, é um pouco isso, né, que eu estou trabalhando nesse texto, e esse movimento da investigação, né, que tem como ponto de partida a produção do espaço, nos coloca diante de outras contradições, né? Quer dizer, a produção de um espaço mercadoria apresenta um conflito brutal entre o valor de uso e o valor de troca, que é uma contradição que se desprende, né, da primeira contradição, da mais importante que eu já citei, é o espaço produzido como mercadoria que impede o acesso das pessoas aos espaços da vida, né? Então, essas são as condições de urgência com as quais a gente está vivendo. Então, o que aparece de novo hoje é essa contradição, né, entre a urgência imposta pela pandemia, o recrudescimento do autoritarismo, que mobiliza a sociedade em defesa da vida e dos direitos conquistados e perdidos de um lado, e do outro, entrando em dialética com a utopia como movimento necessário e resgate do futuro, né, como metamorfose radical das condições que impedem a realização de uma sociedade de iguais, definida como o negativo do capital, né. Então, nesse sentido, se coloca como absolutamente central uma crítica ao Estado e às políticas públicas, que hoje aparece como a solução para os problemas de urgência, que ao aparecer nessas condições se absolutiza, e nesse movimento é que eu localizo a perda possível do futuro, né? Então, nós estamos diante do fato de que é necessário pensar nessa dialética entre urgência e utopia para superar, né, esse aprisionamento das possibilidades no presente e a possibilidade, no plano teórico, de pensar essa mudança radical da sociedade através de um projeto que questione política pública e o Estado como possibilidade de pensar um futuro para além do capital. Quer dizer, imerso nessa crise, não é? Imerso nessa privação, a gente não pode deixar de lado de pensar que existe um projeto em tempos, né? Há uma dialética entre o presente e o futuro, que eu estou trabalhando aqui como uma dialética entre a urgência e a utopia. Então, eu acho que consegui. Tá ok? Obrigada, hein? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, com a Fanny, com a Cibele, agradecendo toda a organização de todo o trabalho, né? Foi bastante reiterado isso e realmente é merecido esses agradecimentos, porque muitas coisas não teriam acontecido se não fossem vocês. É um prazer também estar repetindo com os colegas esse debate e essa continuidade que tem nos proporcionado aqui no IEA o nosso encontro e o nosso convívio, e muitas vezes até o convívio de ideias confrontantes. E isso é muito interessante. Eu acho que muitas delas apareceram hoje e vão continuar aparecendo, porque é realmente um momento difícil que nós estamos passando, no sentido de compreender o que foi chamado aqui da nossa pequena transição. Né? Nós podemos chamar assim, da dificuldade que nós temos de fazer uma proposta com um horizonte mais amplo sobre o que acontece. E nós esse livro foi motivado, como já foi reiterado aqui pelas colegas, no momento
em que parecia muito urgente defender a vida frente à questão que se emergia ao nível do direito da cidade. E isso dá até o título do livro, o direito à cidade e o direito à vida. É essa a questão que se coloca. A minha contribuição aqui é com um texto, que é o título do texto, deixa eu ver para me lembrar e não me confundir, Crise, Urbanização Contemporânea, a Reprodução do Capital no Setor Imobiliário. A crise, estamos falando de tudo, a crise é toda somada, nós temos uma enorme imensidade de camadas dessa crise, a crise é urbana, mas eu queria ressaltar aqui também, ela é uma crise do pensamento também, e é uma crise sobre o pensamento urbano. Isso é importante, nós temos conta, e daí é que vem a ideia da urbanização contemporânea como um desafio para a vida, para a existência das pessoas e para nós pensarmos esse modo de vida que nós construímos para nós. Ficou evidente durante a pandemia que não havia casa para todos, vamos dizer assim. Não havia condições disso. Mas o que a pandemia trouxe? A pandemia trouxe a evidência disso, né? Ela não é a causa desse problema. E aí é que o desafio meu foi de entender o que seria essa urbanização contemporânea e, principalmente, o que é a reprodução do capital no setor imobiliário, que é onde eu localizo uma cegueira da academia em relação a compreender como é que o capital se reproduz no setor da construção. Esse desafio de compreender como é que o setor do capital se reproduz na construção é uma coisa que se impõe tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista estrutural hoje. Nós estamos frente a um problema, a um desafio que é histórico e estrutural no sentido de compreender como é que a cidade tem sido produzida e como é que ela se produz. Na verdade, o modo de produção com o qual nós temos produzido nos últimos 50 anos leva à destruição da cidade e está levando hoje à destruição das pessoas. E, coincidentemente, me pareceu muito importante já o debate que tem aparecido em outros textos, motivado por outros textos também, que é essa conjunção entre as questões urbanas e as questões do direito em função de um momento em que a cidade de São Paulo se transforma, vamos dizer, deixa de ser uma cidade de taipa para ser uma cidade de tijolos. É exatamente ali que ela começa a ser produzida como mercado. E, curiosamente, não é uma produção de mercado da construção, é uma produção de aluguel, principalmente, né? É uma construção, textos aí mostram que foi principalmente o cortiço que aparece como essa... E nesse sentido, o que é que estava aparecendo ali? A terra, a casa, sendo usado como capital, sendo usado para obter um rendimento. É a casa como aluguel, é a casa capital, sendo usada nesse sentido. Novamente, agora, na última década, vamos dizer assim, estamos sendo surpreendidos por esse mesmo fenômeno. O imobiliário sendo utilizado como capital. E sendo utilizado agora como capital, não pelo proprietário, mas pelo capital financeiro. E essa é a grande novidade da urbanização contemporânea, que em outros textos aqui do próprio livro é chamado de reestruturação urbana produtiva. É verdade, é uma reestruturação urbana que faz da cidade o elemento da produção, né? Isso eu chamo de reestruturação imobiliária. Por que eu chamo de reestruturação imobiliária aqui? Porque há uma mudança muito delicada no uso da renda fundiária para o uso da renda imobiliária. É um momento em que o capital industrial vinha desde o começo do século XX, construindo do ponto de vista industrial as casas e tentando obter uma renda que era principalmente de caráter imobiliário, que era uma renda que se vinculava ao processo de produção da casa. Depois, no século XXI, há um fenômeno diferente, distinto, que é sobre o domínio do capital financeiro, começa a se utilizar principalmente mecanismos
pelo qual se usa muito mais a questão da propriedade do que a questão da produção. E aí começa a ter um mecanismo em que se usa a propriedade da terra e principalmente a renda imobiliária. Aqui no texto eu procurei destacar uns elementos de transição, que são poucas as contribuições do capital para pensar a construção, mas tem um capítulo fundamental, o capítulo 46, em que ele trata, o Marx trata da renda dos terrenos na construção. Ali ele tenta apresentar alguns elementos, algumas anotações. O debate no século XIX era sobre a renda fundiária e o processo de industrialização. Nesse momento, se tornou extremamente relevante nós voltarmos para esse capítulo e começar a entender um mecanismo que ele fala, e aqui está apontado no texto, né, nessa questão, com uma grande mudança da reestruturação urbana produtiva, é quando a renda da terra passa a ser utilizada de modo fundiário a partir da industrialização, e passa porque a renda fundiária determina o preço monopolista da terra. Porém, nesse momento, nos últimos 10, 20 anos aí, é o preço monopolista que está determinando a renda fundiária, a renda capitalizada. E esse mecanismo da renda é extremamente importante de ser capturado. Aqui eu tenho um capítulo, que é o capítulo... desculpa. É o capítulo... da reprodução do capital na construção da cidade, em que eu construo um histórico e depois que vai até o final do século XX, mostrando como que o capital instrumentalizou a renda fundiária, instrumentalizou a terra a partir da industrialização da construção. Mas veja, esse período que é chamado de reestruturação produtiva urbana, que começa ali pelos anos 70, 80, vai ser exatamente o momento em que o final dele, em que começa a deixar de falar em construção, começa a se perder a preocupação em industrializar a construção e para-se de falar, inclusive, que a construção era uma indústria atrasada. Não se fala mais nisso. Todo mundo sabe que hoje ela é uma indústria extremamente avançada, né? Que ela sempre foi extremamente satisfatória para o capital. E isso é o que nós temos que entender. Isso é uma cegueira enorme que nós temos em relação à industrialização da construção, em relação a como os empresários da construção instrumentalizavam a terra sem necessidade de aumentar a produtividade do trabalho, sem necessidade de aumentar o uso de maquinários. Isso não foi necessário. Então, se você olha o setor da construção, pela ótica da indústria, pela ótica da composição orgânica do capital, vai falar que ela é atrasada. Mas ela não é atrasada, porque ela usa de outros mecanismos, que são exatamente os mecanismos que eu coloquei aqui como chave, no sentido de combinar exploração e capitalização. Exploração do trabalho e capitalização da propriedade, né? E não é só a propriedade da terra, foi durante a instrumentalização da propriedade da terra durante todo o século XX. No final do último quartel do século XX para cá, houve também uma instrumentalização da propriedade do dinheiro. E hoje é fundamentalmente uma instrumentalização dessa propriedade do dinheiro e inclusive de um dinheiro fictício, que é o capital fictício dos títulos, dos fundos imobiliários, dos fundos que atuam e passam a buscar, principalmente, a capitalização da renda, o ganho rentista, e não o ganho produtivo. Mas, para ele obter até um maior ganho rentista, ele faz o empresário da construção a inovar o processo produtivo. Ele está conseguindo fazer o que o capital industrial não conseguiu. Ou seja, quem está fazendo? O capital financeiro está conseguindo impor o tempo de produção, a reduzir os tempos de produção, né? E a fazer técnicas mais modernas de produção que encurte o processo de produção, mas que ativa, na verdade, a capitalização das rendas. E as rendas aí não são só rendas da terra, mas são rendas do próprio dinheiro. É esse o mecanismo, é essa a urbanização nova que nós estamos vivendo. Esse é o mecanismo que nós temos que entender do que foi chamado de reestruturação urbana produtiva. Ou seja, existe um mecanismo muito forte em que nos leva até não mais falar em industrialização da construção, nós vamos falar em
indústria imobiliária, em setor imobiliário, como se não precisasse mais do trabalho de construir. É essa coisa. Ou seja, não precisa mais do trabalho de construir, porém precisa o quê? Precisa vender o imóvel mesmo que ele fique vazio. É essa a grande contradição que está se revelando. Precisa construir, sim, mas esse imóvel não é necessário para o uso da vida. Ele não é necessário na economia simples do viver. Ele é necessário para reproduzir o capital e reproduzir a renda capitalista, tanto do dinheiro como da propriedade da terra. E aí é que está o fetiche, o fetichismo que nós temos que avançar, e é o grande desafio. Porque isso muda, de certa maneira, vamos dizer assim, entre aspas, a regra do jogo. Né? Isso muda a regra do jogo. E nós, o pensamento crítico, precisa renovar esse pensamento, renovar essa crítica e começar a pensar isso não só do ponto de vista do trabalho. Porque, veja só, do ponto de vista do trabalho, há uma questão extremamente interessante. A cidade de São Paulo era construída em taipa, como eu falei. Quando ela deixou de ser construída em taipa, ela começou a ser construída pelos trabalhadores livres, assalariados, principalmente os migrantes que vieram para cá. E foi principalmente uma categoria que dominou o mercado de trabalho por alguns anos, poucos anos, os italianos. Eles constituíram uma forma de produzir, e essa forma de produzir estava lastrada com o quê? Em classe, gênero e raça. Eram eles, aquela etnia cultural era privilegiada e que construía cidades aqui. E tinha salários mais altos do que todos os trabalhadores que trabalhavam em São Paulo. Quer dizer, eles permaneceram com salários mais altos até o final dos anos 20. Isso é um enigma, vamos dizer assim, da história dos trabalhadores, que nós precisaríamos recuperar de uma maneira muito importante. E é uma coisa extremamente interessante que esses trabalhadores sempre foram vistos como os italianos, anarquistas, eram aqueles alienígenas, vamos dizer assim, que estavam aqui fazendo confusão e que precisava ser posto para fora. Né? Aquela lei do Adolfo Gordo fazia exatamente isso. Bota para fora esses caras. E deu um enquadramento muito forte a eles a partir da Segunda Guerra Mundial, quando as estruturas das empresas de construção começaram a ativar uma outra maneira de obter o capital, que é a verticalização. Deixa de ser uma cidade europeia para ser uma cidade verticalizada aos moldes americanos. É uma outra maneira de obter renda. Já não se dá mais salários altos para os trabalhadores. E começa a se impor outras regras de produção da cidade. E isso é muito interessante. Já foi falado aqui, e alguns textos também anotam, que muitas das normas que são criadas pelo plano diretor, pelo planejamento urbano, são utilizadas pelo capital. Mas mais impressionante que isso é que o próprio capital utiliza a propriedade para seu fim. Ele desabsolutizou a propriedade da terra desde os anos 20. O que é? Foi criando a propriedade do condomínio, que é uma desabsolutização do proprietário, que ele, sem revogar, quer dizer, ou melhor, utilizando a propriedade, mas diminuindo o poder do proprietário da terra, ele aumenta o poder de obter renda. E isso foi, de certa maneira, extremado, quando criou-se a propriedade fiduciária e as maneiras de financiar a partir dos bancos, com fundos imobiliários, etc., que ativando essa urbanização contemporânea e criando esse modelo aí, esse momento dessa reurbanização produtiva, reestruturação urbana produtiva. Isso me pareceu muito interessante e é, de certa maneira, o debate que eu coloco nesse item da reprodução do capital na construção da cidade do ponto de vista histórico. E eu vou colocar no item seguinte, de solução urbana e a financiarização, como isso vai se dissolver. Isso quer dizer, a reestruturação urbana é a dissolução do urbano. O que é o urbano? O urbano é o local da vida, o local do encontro. Isso está terminando. Isso está sendo esmagado
exatamente pelo processo de financiarização. E esmagado tanto do ponto de vista do uso da instrumentalização da cidade, né, como propriedade, como do ponto de vista da instrumentalização de dinheiro, e leva a um esmagamento da classe trabalhadora, que tem que se submeter a esses inatingíveis preços dos aluguéis. É esse o problema que nós estamos presente. E que isso torna o quê? Relevante a propriedade imobiliária. Ela é o fim, ela não tem, ela tem um fim em si mesmo, enquanto reserva de valor, enquanto reserva de capital, enquanto capital imobiliário, enquanto possibilidade de reprodução do aluguel e de obtenção de rendas. É esse o mecanismo que nós temos que, de certa maneira, enfrentar. E ainda gostaria de acrescentar mais uma coisa que tem importância muito para o nosso debate interno, vamos dizer assim, mas também como a cidade é produzida de várias formas. Ela é produzida, é um produto social coletivo, mas é produzida de várias formas. A gente, no mínimo, poderia chamar de 4 formas. Uma forma comunitária, uma forma estatal, uma forma de encomenda e uma forma de mercado. A forma de mercado não é a predominante, mas ela é a dominante. Ela impõe a lógica para todos os outros. Ela cria esse gradiente de preços que impõe a segregação. Através do meio da diferenciação de preços, ela impõe a segregação. Por quê? Porque as pessoas recebem e podem pagar determinados tipos de aluguel. Por isso, elas vão se localizar em determinados... Pode deixar. Se coloca em determinados lugares que elas podem pagar pelo aluguel. E essa possibilidade de pagar pelo aluguel é o que vai constituir a segregação e o uso e uma divisão social e técnica do espaço. É isso que nós precisamos compreender, como no processo coletivo e social de produção da cidade, ela acontece. Porém, isso está se dando totalmente em benefício de quem? Dos proprietários. E, principalmente hoje, dos proprietários de dinheiro. Né? Ou, muitas vezes, do proprietário da terra que associa ao proprietário do dinheiro. Nós estamos vivendo um momento da financiarização muito forte. E essa financiarização está atingindo a maneira que se produz e que se usa a cidade e destruiu a classe trabalhadora. Né? Destruiu a classe trabalhadora porque cria um outro significado. Aí nós temos que repensar exatamente esse desafio que foi colocado aqui pelas perguntas da Cibele, que eu acho que são perguntas não respondíveis, mas irrecusáveis. Nós temos que pensar sobre isso. A partir disso, nós temos que achar um novo caminho. E estamos frente, eu digo assim, que nós estamos frente a uma nova contradição e uma nova emergência de classes. É isso que eu posso terminar, e assim é que eu terminei o meu texto. Esse é o desafio. Obrigado, Paulo. Passamos, então, aos comentários do professor Rui Braga, que está aí online com a gente. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse lançamento do livro organizado pela Fanny e pela Cibele. A Cibele, minha amiga e companheira queridíssima, enfim, de tantos anos, Fanny também, uma colega, uma amiga muito querida. Agradecer a presença do Paulo, agradecer a presença de todos, e dizer que enfim, eu só tive a oportunidade de ler os capítulos da Fanny e da Cibele. Então, eu vou tentar, de alguma maneira, ficar mais circunscrito a esses 2 capítulos, né? E confesso também, publicamente, que tive, pela riqueza dos 2 capítulos e pela, vamos dizer assim, imensa quantidade, tanto de dados quanto de ideias contidas, né, nesses 2 capítulos, eu tive alguma dificuldade de fazer um comentário geral, ou de organizar um comentário geral. Na realidade, eu vou tentar, de alguma forma, me concentrar em 2 eixos, né, e que, esquematicamente, eu diria para vocês que um primeiro
eixo tem a ver basicamente com a ideia, né, de que a gente vive um momento, né, de crise propriamente reprodutiva, que em larga medida se apoia na expropriação urbana, né, ou seja, a expropriação urbana como parte constitutiva de uma crise mais global, né, que envolve propriamente uma ameaça, né, ou seja, a ameaça à própria reprodução da sociedade no que diz respeito às suas práticas, aos seus espaços e, sobretudo, né, a sua capacidade de repor-se a si própria, né? E isso, evidentemente, tem impacto, inclusive, sobre a produção capitalista, sobre a acumulação, mas o principal impacto, né, é exatamente na vida das famílias trabalhadoras que vivem, produzem e reproduzem essa que é a categoria fundamental da sociedade capitalista, né, que é a força de trabalho. Então, o que esse eixo me indica é que, tanto no texto da Fanny quanto no texto da Cibele, claramente se identifica, né, elementos para que a gente possa refletir sobre esse processo de expropriação urbana que agudiza, por assim dizer, essa crise, né, socio-reprodutiva que a gente vive hoje e que, em larga medida, foi ampliada pela pandemia, né, enfim, pela crise sanitária, né, e a Fanny, vamos dizer assim, ela indica, né, ela mapeia essa crise reprodutiva como, vamos dizer assim, o contexto global no interior do qual se estabelece a expropriação urbana, a partir da apresentação de um conjunto de dados, né, que nos trazem a reflexão sobre tanto a questão da desigualdade social, desigualdade urbana, quanto também a questão da produção da cidade, a produção capitalista da cidade, e o processo de expropriação dos trabalhadores por meio, fundamentalmente, da produção capitalista da cidade, né? Grosso modo, é uma discussão muito bem feita, muito interessante, a respeito dessa relação entre centro e periferia, né? E, de fato, o que a gente observa em São Paulo, né, ou seja, que são os dados que a Fanny apresenta, mas não apenas, né, quer dizer, isso aí é algo que se espalha país afora, né? O que se verifica é, na realidade, uma cidade que está organizada em torno, né, dessa dualidade centro-periferia, mas que, a rigor, é uma dualidade entre a produção do valor, a produção do mais valor, a produção capitalista, né, e a reprodução social. Só que não nos termos da troca de equivalentes, né, mas nos termos de um permanente processo de expropriação social. Né? Por quê? Porque, entre outras coisas, você verifica, a partir dos dados que a Fanny recolheu, né, tanto o investimento público, né, no centro da cidade, quanto o desinvestimento nas periferias, né. As periferias de São Paulo, elas são permanentemente vamos dizer, privadas do investimento público, consequentemente, o que se verifica é um rebaixamento global, generalizado, né, das condições sociais de reprodução da classe trabalhadora que vive nas periferias, né, e ao mesmo tempo tem que se deslocar ao centro, né, para poder trabalhar, na medida em que, e essa é uma discussão que a Cibele faz também, né, a informalização, a precarização, o desaparecimento do emprego industrial, em especial nas periferias, acaba fazendo com que as pessoas se tornem ainda mais dependentes, os trabalhadores e as famílias se tornem ainda mais dependentes das oportunidades de negócio, de emprego na informalidade no centro, né. Isso tem um aspecto que é um aspecto muito característico, né, que é a expropriação do trabalho, né, articulada aí a expropriação urbana, né. Por quê? Porque, a rigor, o que se verifica é a reprodução de uma classe trabalhadora que se dá não na base da troca de equivalentes, ou seja, salário versus trabalho, isso aí já é parte do passado, né, para uma parcela majoritária dos trabalhadores de São Paulo, mas que na verdade, circula a partir, fundamentalmente, né, da troca do não equivalente. Ou seja, tanto do ponto de vista das condições de reprodução dessa classe nas periferias, sem investimento público, né, ou seja, em condições subnormais, que acaba criando, por assim dizer, um amplo espaço, né, para que seja preenchido pelas próprias práticas populares que se organizam na tentativa de suprir
aquele déficit de investimento público, né, nas periferias urbanas, quanto, por outro lado, né, pela permanente pressão para que o valor da força de trabalho seja rebaixado, ainda que artificialmente por intermédio desses mecanismos de expropriação social, né. Então, nesse sentido, essa dualidade centro-periferia, né, que na verdade é uma relação de dependência, como nós sabemos, né, ela serve a dois grandes propósitos, né. De um lado, rebaixar o valor da força de trabalho por meio do desinvestimento, né, e, por outro lado, disciplinarizar essa força de trabalho a partir do recurso, a chamada violência política, né, concentrado nas mãos do Estado, em especial da PM, né. Enfim, é claro que esse modelo ele tem uma série de repercussões, né, uma série de implicações. A crise pandêmica, né, revelou com muita clareza, né, os principais eixos, enfim, desse modelo, na medida em que as pessoas que moram nas periferias se viram, né, impedidas de trabalhar no centro e, ao mesmo tempo, não tiveram também apoio do poder público, ficaram basicamente abandonadas, né, e as próprias comunidades tendo que se auto-organizarem para enfrentar esses dilemas de geração de renda e também, evidentemente, se proteger, né, durante os piores momentos, por assim dizer, da pandemia. Mas o que se verifica o que se verificou com esse contexto, né, é uma agudização dessa contradição entre a produção capitalista, quer seja do espaço, quer seja da própria, vamos dizer assim, da própria economia, né, capitalista, apoiada fundamentalmente na produção do mais-valor, de um lado, e, de outro lado, as necessidades da reprodução social, que foram, nesse último período, né, na verdade, desde a crise, né, de 2015, 2016 em diante, tem sido o grande desafio, por assim dizer, para os setores populares, né. E com isso, eu queria vincular agora com a questão que, bom, o texto da Fanny é muito mais interessante, infinitamente mais complexo do que isso, né, traz uma série de outros elementos que seriam super interessantes de discutir, mas eu gostaria de estabelecer uma ligação com o texto da Cibele, porque a Cibele, além, evidentemente, de fazer uma síntese incrivelmente bem feita e erudita, né, da literatura clássica e contemporânea a propósito dessa relação entre o urbano e o trabalho, enfim, entre a periferização das cidades, enfim, e os conflitos sociais, etc., ela também traz uma discussão que é uma discussão fundamentalmente política, né, que está assentada, né, numa tese, que é a tese do Chico de Oliveira sobre o desmanche da era das invenções democráticas, né, que, de alguma forma, divide aí a história brasileira, né, dos anos 80 para cá, né, ou seja, localiza a história brasileira dos anos 80 para cá, a partir fundamentalmente da capacidade criativa das classes subalternas em inventar práticas políticas democráticas, aprofundar o processo de democratização e, nesse contexto, nesse momento, né, enfim, oferecer uma alternativa, que seria uma alternativa distinta àquela da expropriação urbana, da expropriação social, enfim, do aprofundamento da expropriação da classe trabalhadora, e o desmanche dessa perspectiva quando se pensa, o Chico estava pensando, né, na realidade, nos governos do PT, os primeiros governos do PT, o que fez com que, de alguma forma, essa discussão política, ela, vamos dizer assim, essa potencialidade política fosse ou esvaziada ou absorvida pelo aparelho de Estado, né, o que despolitiza as classes sociais, né. Eu diria que, enfim, a Cibele, evidentemente, traz elementos muito interessantes para pensar essa discussão a partir, né, da dinâmica das classes sociais, e uma dinâmica muito importante que eu chamaria, né, de processo de desmanche, mas também um processo de formação e de reconstrução, reconstituição de identidades coletivas, né? Ou seja, o desmanche daquelas formas passadas, pretéritas, né, de solidariedade classista, de um lado, o desmanche daqueles mecanismos institucionais de aprofundamento da democracia, por outro, da participação popular,
o desmanche, né, daquelas identidades coletivas estruturadas em torno dos movimentos sociais, do Partido dos Trabalhadores, do sindicalismo, né, não deixa propriamente um vazio, né, cria as possibilidades, as perspectivas de reconfiguração dessas identidades coletivas em flagrante, digamos, em flagrante contato, em flagrante, de forma muito clara, né, ligada à reconfiguração da cidade, né? Então, o que nós verificamos, na realidade, é um refazer-se de identidades coletivas classistas que ocorre no espaço, né? E esse espaço, ou seja, a periferia, né, define limites e, ao mesmo tempo, potencializa alguns alcances desse processo do refazer-se classista, né? E, com isso, eu queria, na verdade, chamar atenção para dois elementos, dois fatores. E a Cibele chama atenção para os diferentes matizes e interpretações a propósito desse refazer-se das periferias, né, esse refazer-se mais contemporâneo, enfim. E ela evita, né, tanto, vamos dizer assim, os riscos, né, de uma interpretação que faz meio que tábula rasa e não vê potencialidade nenhuma, né, nessa reconfiguração periférica, quanto também aquelas análises um pouco mais celebratórias, enfim, que acabam, de alguma forma, enfatizando essa particularidade como se fosse a única possível, né, e celebra essa particularidade, essa pulsão plebeia periférica, em particular quando a gente está lidando com a questão cultural, né. Então, o que a Cibele traz é um elemento que eu gostaria de destacar, porque, na minha opinião, tem tudo a ver com aquilo com que a Fanny estava trabalhando antes, né, esse processo, por assim dizer, de expropriação urbana, articulado aí ao problema da crise reprodutiva, né, em especial das classes trabalhadoras, né, que é um pouco essa questão do empreendedorismo popular, né, e como isso impacta esse processo de refazer as identidades coletivas, né. É claro que existe uma dimensão do empreendedorismo que é uma dimensão da subjetividade neoliberal, enfim, do sujeito que está imerso numa competição, enfim, com outros sujeitos, que se transforma numa espécie de empresa, e tudo aquilo que a gente aprendeu lendo o Dardot e o Laval, né? No entanto, né, esse empreendedorismo popular, na discussão que a Cibele traz, né, ele tem um elemento que é um elemento que a gente não pode subestimar, né, e que está ligado muito vamos dizer assim, a esse sentido de autodeterminação, né, que você verifica quando estuda as periferias urbanas, né, ou seja, essa capacidade que as periferias têm de se inventarem, de se reinventarem, né. O empreendedorismo popular tem um pouco a ver com isso, né, ou seja, existe uma dimensão que é uma dimensão da autoexploração, mas existe também uma dimensão que é a dimensão da autodeterminação, né? Só que essa autodeterminação, ela, por si só, né, ela poderia, enfim, ela é apenas viração, né, no sentido mais tradicional, né? Ela não produz necessariamente um projeto político, né? Só que essa autodeterminação, esse sentido de autodeterminação, essa viração, né, ela tem uma afinidade com o projeto político. Ela tem, digamos assim, uma afinidade com o que a Cibele, enfim, discutiu sobre o bolsonarismo, o autoritarismo, né, ao mesmo tempo que ela se afasta da gramática dos direitos, né. Eu acho que esse é o elemento que me chamou mais atenção no texto da Cibele, né. E isso se adapta, se soma, né, muito bem a pesquisas que eu próprio realizei, continuo realizando, enfim, no momento durante o qual eu tive a oportunidade de perceber como que esse empreendedorismo popular, por necessidade, né, ele se aproxima de posições políticas autoritárias na medida em que os sujeitos, né, que estão imersos nesse empreendedorismo, eles se sentem seduzidos pelo discurso da lei e da ordem, né? É curioso isso. Normalmente a gente pensa a questão da violência, em especial social, presente nas periferias, da perspectiva do assédio e da repressão da polícia, né? Mas existe naturalmente uma violência no interior das próprias comunidades
que desafia não apenas as comunidades, como também cria, né, essa demanda por lei e ordem, né? E isso é muito, muito fácil de você verificar, por exemplo, quando você entrevista entregadores, né? A desconstrução da relação salarial fordista no Brasil nos últimos anos produziu esse efeito, o aumento da informalidade, mas produziu também um outro efeito, né, que tem a ver com a dinâmica da acumulação neoliberal, que é o endividamento das famílias trabalhadoras, sem o qual elas não conseguem os meios, né, de produção capazes de garantir a sua subsistência. Isso é muito, muito claro quando você olha a trajetória socioocupacional de alguns entregadores, né, que começam entregando de bicicleta e trabalham muito, durante jornadas muito longas, aquela história toda que a gente conhece, para fazer uma dívida no banco, para poder comprar uma moto e aumentar as suas entregas, né, a sua capacidade de entrega. No entanto, isso se choca, né, com o fato de que a cidade está mais violenta, né, o roubo de moto é muito frequente, e se esse trabalhador tiver a sua moto roubada, né, ele não vai ter o seu meio, né, de produção, ou seja, o seu ganha-pão, e vai continuar tendo a dívida no banco, né? Então, a disciplinarização se dá através do endividamento, né? E esse endividamento leva ao apoio, né, à aproximação desse trabalhador desse discurso de que bandido bom é bandido morto, esse tipo de universo, né, enfim, simbólico, que tem muito a ver com uma aceitação naturalizada da violência social. Então, quando a gente pensa, né, essa discussão sobre a reconfiguração das identidades coletivas, em especial, quando a gente observa, né, em campo, os efeitos dessa reconfiguração no meio popular, a gente percebe claramente que estamos diante de um fenômeno muito complexo, que tem muitos matizes, né, e que se modifica, né. Eu, por exemplo, consegui perceber em campo que os entregadores de bicicleta, os bikers, né, eles são mais abertos a uma discussão política progressista, e os entregadores de moto são muito mais refratários, né, e são muito mais, digamos assim, inclinados a aceitar soluções autoritárias, né. Isso tudo, essas duas dimensões, estão dentro do empreendedorismo popular e, ao mesmo tempo, né, muitas vezes, estão dentro das pessoas, das trajetórias das pessoas, que das motos vão, das bicicletas vão para as motos e mudam as suas posições políticas, né, ou seja, se tornam mais conservadoras politicamente e assim por diante, né. A mesma coisa a gente poderia dizer a propósito da religiosidade popular, do avanço do neopentecostalismo, que avança propriamente nesse gap aí, nesse déficit de investimento público e de lazer e de políticas públicas, né, capazes de assistir essas comunidades na perspectiva de aquisição, enfim, de qualificações, na perspectiva de obter indicações para empregos e assim por diante, como a gente poderia pensar outros fenômenos, né, que refizeram propriamente, que estão ajudando a refazer as identidades coletivas das populações, das famílias trabalhadoras que vivem nas comunidades e nas periferias dos centros urbanos, né. Então, eu queria destacar que esses dois textos, com isso eu termino, né, esses dois capítulos desse livro, que é super bem-vindo, né, em especial nesse momento que a gente está vivendo, um livro hipercontemporâneo, bastante atualizado. Esses dois capítulos, né, nos interpelam, esses capítulos nos obrigam, né, a pensar a crise socioreprodutiva da perspectiva da expropriação urbana, assim como da perspectiva da reconstrução e da reconfiguração das identidades classistas, né, que a gente consegue observar hoje, né, enfim, no capitalismo brasileiro, mas também em outros lugares, em outros países, outras sociedades nacionais que passam por processos mais ou menos equivalentes e semelhantes. Então, meus parabéns às organizadoras do livro e meus parabéns também pela qualidade do material que está contido nesses capítulos. Obrigado, Rui.
Bom, Rui, muito obrigada. Acho que foi extremamente interessante ouvir as suas considerações a partir da sua leitura, né? Então, eu acho que tem um elemento que aparece, inclusive, em alguns textos seus, mais recentes, publicados em 2022, e que aparecem muito claramente no texto da Fanny de uma outra maneira, e de certo modo também no meu, que é uma coisa a qual você chama de gramática da sobrevivência nas periferias, né? E eu acho que a gente está às voltas, essa urgência que a Fanny aponta, né, na dialética urgência e utopia, e essa dimensão que eu aponto muito mais empiricamente, né, em cima da descrição dessa visita a campo, desse caderno de campo com o qual eu abro meu texto, diz respeito a essa gramática da sobrevivência, a essa gramática da sobrevivência nas periferias, né? Isso marca visivelmente, por assim dizer, uma forma de sociabilidade, algumas formas de representação, algumas maneiras pelas quais a vida urbana e as relações sociais são possíveis no contexto de pandemia, no contexto dessa crise reprodutiva, né? Porque, enfim, nesse contexto é preciso sobreviver. Como diz a Glória, existir, continuar vivo é resistir, né? Enfim, então, isso fica muito claro. E se resiste, se sobrevive, como é possível? Né? Como é possível? Vamos por aqui, vamos por ali, vamos ver como é que dá por aqui, por ali, etc. Inclusive com arranjos bastante pouco prováveis até há pouco tempo atrás. Eu estava conversando com o Paulo no intervalo e ele lembrou de novo a dimensão da luta de classes sem classes, a máxima thompsoniana da luta de classes sem classes. E é curioso a gente pensar dessa perspectiva que não há nenhuma linearidade de uma luta de classes sem classes para uma luta de classes com classes. Nem isso é linear, nem isso é permanente. Então, se a gente pega a Era das Invenções, que está lá, enfim, a maneira como o Chico lê a luta democrática, o Chico de Oliveira leu a luta democrática, né, o ascenso dos movimentos sociais, o ascenso do movimento sindical, as formas pelas quais tudo isso se encontra, né, com eixos de aglutinação e de politização muito importantes, a verdade é que isso se desmancha. E isso se desmancha produzindo uma outra gramática de sobrevivência, porque ela é absolutamente indispensável. Ela é privatizante, visivelmente um caráter individualizante, um caráter privatizante, mas ainda assim um caráter de existir e continuar existindo, né? Então, eu acho que você tem toda a razão e talvez a gente possa encontrar nessa gramática da sobrevivência, de novo, essa figura da luta de classes sem classes, né? Essa figura de um conjunto de conflitos que passa por caminhos que a gente nem imaginaria possíveis, caminhos que são inventados e reinventados com todas as dificuldades. Então, vou citar, por exemplo, os coletivos de cultura, que são fundamentais na elaboração dessas identidades periféricas, se você quiser, por um lado, com uma possibilidade de apropriação dessa realidade, dessa dimensão dramática da vida, e, por outro lado, sendo continuamente capturados por fundações empresariais, empresas, enfim, por empreendedorismos culturais, por CUFAs da vida, não sei se vocês sabem, mas a CUFA tem, inclusive, dinheiro na Bolsa, né? Enfim, então, não dá para dizer que daí vai nascer uma resistência revolucionária nem a pau, mas dá para entender que isto é uma elaboração desta gramática da sobrevivência nos espaços onde ela é possível. Acho que você tem razão nessa dimensão da necessidade de politização e de repolitização e de entender, de certo modo, que há, sim, um projeto político de direita, que esse projeto foi vitorioso,
que esse projeto continua presente, que ele está nas periferias, que ele se capilarizou nos movimentos populares, nos territórios dessa população, e que há um combate aí a ser travado. Por que há um combate aí a ser travado? Para que a gente possa, enfim, reviver ou retomar a possibilidade dessa luta de classes, sem classes, se constituir numa luta de classes para si. Qual classe? Bom, aí é uma outra questão, né? De fato, essa classe não será o proletariado fabril, pelo menos não na configuração de uma América Latina e de uma África ou do Sul global, certamente não. Você tem um processo de desindustrialização bastante importante, mas, por outro lado, você tem também os caminhos que permitem pensar na linguagem benjaminiana os oprimidos, na linguagem do Florestan, como lembrou Paulo, os despossuídos, na linguagem do Fanon, os condenados da terra. E por aí talvez a gente possa pensar essa passagem dessa luta de classes sem classes para um conflito crescentemente politizado, onde os pontos de encontro entre mulheres negras periféricas, trabalhadores uberizados, trabalhadores sem jornada, enfim, trabalhadores em serviços os mais diversos, possam encontrar um eixo de repolitização e de enfrentamento dessa gramática perversa de sobrevivência. De resto, muito obrigada pelo seu comentário. Bem, como o professor Rui precisa sair daqui a pouco, então eu vou tentar ser breve na minha resposta. Agradeço demais os seus comentários, muito obrigada. E obrigada pelo trabalho, e desculpe se a gente deu muito trabalho. Mas, enfim, eu acho que o que ficou algo para a gente debater é a troca de equivalentes, né? Eu estou afirmando no texto sobre o papel da troca de equivalentes, e você está dizendo que não existe troca de equivalentes, e acho isso ótimo, porque eu discutia com a Cibele o debate sobre contrato, ela dizia, não existe contrato, eu resolvi deixar isso no texto, é uma audácia, eu vou tentar explicar o que eu quis dizer com isso, né? Evidentemente, o que garante a sociabilidade no capitalismo é exatamente a troca de equivalentes, né? Isso, ele é espinha dorsal, ele estrutura toda a nossa sociedade. O que eu tenho pensado, e que aparece um pouco nos debates que a gente fez, é o fato de que as relações sociais, esse laço social, se constitui através das trocas, né? E as trocas são normatizadas, as trocas têm leis, tem uma polícia que garante que essas trocas se realizem. Quer dizer, o debate salarial entre o capital e o trabalho é um debate sobre antinomia de direitos entre o capital e o trabalho, né? Então, o que eu estou pensando é o seguinte, existe hoje, né, o que eu estava pensando assim, essa troca de equivalentes, ela aparece de uma forma diferente. O que eu estou querendo dizer com aparece de uma forma diferente? Nós estamos vivendo um aprofundamento do processo de exploração do trabalho, né? E é uma perda. Como é que esse processo de exploração aumenta? Ele aumenta através da perda do direito de ser explorado, né? Então, por exemplo, na relação capital-trabalho, o salário ele esconde o processo de exploração, né? E, de certa forma, o que acontece com a lei, né? A lei, as leis conquistadas, os direitos do trabalho, ele simplesmente garante que a exploração aconteça num determinado nível que mantém a classe trabalhadora minimamente viva para poder ser explorada. O que eu estou pensando é que nós estamos vivendo um momento em que esta relação de troca, que era mediado pelo trabalho, pelos contratos, que tinha uma garantia jurídica, aqui eu estou pensando no Pachucanes, que trabalha a questão do direito como a forma da mercadoria que produz a sociabilidade capitalista, não é? Um pouco por aí. Então, o que nós somos? Essas trocas continuam com perdas que levam à barbárie. Então, por exemplo, né, quando a Cibele dizia assim, mas hoje em dia o trabalhador, o contrato, né, do trabalho se esboroa com as novas formas de trabalho. Bom, mas enfim, ele se esboroa como direito, como norma,
como justificativa da exploração. Então, esse verniz de direito conquistado, burguês, na sociedade capitalista, é que se esboroa. E essas relações de não equivalente continuam acontecendo sob uma nova forma, quer dizer, não é forma, sob um novo modo de ser, que é aumentando a exploração, aumentando a violência, né, que, de certa forma, na sociedade burguesa foi domada, não é? E agora ela se encontra diante da barbárie. Então, por exemplo, mesmo sendo 0 hora, mesmo não tendo contrato de trabalho, essa relação se realiza, sem todos os direitos conquistados pela sociedade burguesa. O acesso à moradia e o modo como... Exatamente. O modo como, por exemplo, na periferia, as milícias dominam o mercado imobiliário, constroem um mercado imobiliário sem lei nenhuma, não é? E colocam uma classe trabalhadora periférica nas mãos dessas pessoas, né? Sem nenhum direito. Por exemplo, se a casa cai, como aconteceu no Rio de Janeiro, acabou, você não tem proteção nenhuma. Então, quando eu estava falando dessa troca de equivalência, eu estava tentando, de forma audaciosa, pensar como é que essa troca de equivalentes, como a espinha dorsal do capitalismo, que sustenta o processo, num determinado momento da barbárie que nós estamos vivendo, continua se realizando sem proteção. Não foi isso. Então, nesse sentido, nós concordamos com o fato de que há um aumento da exploração da força de trabalho que perde direitos conquistados por uma sociedade burguesa. Foi um pouco isso que eu pensei. Não é? Ainda está esboçado, não está, mas foi isso que eu pensei, e acho que a sua crítica é absolutamente fundamental, no sentido de que eu preciso melhorar esclarecer um pouco melhor essa mudança que ainda se esboça, né? Eu acho que não é uma coisa que eu possa pensar sozinha, né? Mas é por aí que eu estou pensando, Rui. É um pouco isso, tá bom? Bem, é só porque ele precisa ir embora correndo, né? Rui, desculpa, viu, a gente te ocupar, mas Imagina, muito obrigada. Fanny. Então pronto. Eu queria fazer um convite para você. Aqui a finalidade da nossa reunião foi exatamente de convidar. Eu convido você a ler o meu capítulo. Eu convido você a ler o meu capítulo porque ele se dirige exatamente, tem uma frase, aos cegos. Eu critico as ideias cegantes. E você realmente representou muito bem as ideias cegantes do ponto de vista industrial, tratando só da relação capital-trabalho e não tratando nem um pouco da questão da propriedade. E esse é um elemento central para pensar a produção do espaço, a produção da cidade e os processos que se dão hoje por processos expoliativos. Fica o convite, Rui. Tá? Um abraço. Seguimos, então, com questões, pessoal. Que a luta social... Não, acho que nós tivemos um exemplo de uma visão industrial. Essa visão industrial é a visão que baseia no operário fabril. E que nós estamos frente, quando estamos pensando a produção da cidade, estamos pensando numa indústria, o tempo todo no texto, eu tento mostrar que ela não é uma indústria fabril. Ela é um outro tipo de indústria, é um outro tipo de exploração do trabalho. E é uma outra maneira que está se colocando o processo da produção do mais-valor. Portanto, vai dar, sim, uma equalização de valores, vamos dizer assim, mas de valores incluindo, inclusive, elementos que não têm valor, como a terra, e que se apresenta como tendo valor. Aí é que está constituído o fetichismo. Enquanto um pensamento crítico não perceber isso, ele não vai fazer a crítica completa. Ele não vai fazer a crítica do ponto de vista da produção do espaço. Ele vai continuar fazendo a crítica tradicional. A crítica que pensa dessa classe que está sendo destruída. E não só a classe que está sendo destruída é o proletariado, como o próprio capitalista dono de fábrica. Já não existe poucos donos de fábrica. Essa relação, pensar em termos de capital-trabalho, está antiga. E nós temos que dar um passo à frente nisso. E eu acho que nós demos, mas eu estou falando que o nosso comentarista não deu. É isso que eu estou querendo enfatizar. E falando da necessidade da leitura do livro, da necessidade da leitura de alguns capítulos. Ele tem que pensar o que é reprodução urbana produtiva. O que é reestruturação urbana produtiva? O que é isso para eles? Nada.
Ele não tem importância, mas nós precisamos passar esse recado. A finalidade do livro é essa, é de passar um recado que tem uma dimensão da produção do espaço que precisa ser pensada, e ser pensada em como estruturação e possibilidade de uma luta de classe feita em novas formas, inclusive que nesse momento se apresenta sem classe, porque as classes que se organizam pelo espaço ainda não são classe, aquelas que eram classe estão sendo destruídas, e que nós não sabemos o que vai dar dessa contraposição nova. Então, é isso que nós estamos vivendo. E quando estamos pensando em termos da produção do espaço, nós estamos pensando em termos da produção imediata e de uma produção social do imaginário que cria possibilidades de não dessa contradição não ser elegível. Mas, cada vez mais, o capitalismo está reproduzindo enquanto capital e não enquanto indústria. Esse é o grande problema. E é isso que coloca problemas novos. A ponto da fábrica, sim, ter minguado, encolhido, inclusive como pedra angular, mas a empresa não. Então, assim, você tem um encolhimento da fábrica e um crescimento exponencial da forma empresa, né? Para dentro de nós, como matriz subjetiva, e fora, enfim, quer dizer, como matriz objetiva. Então, isso é muito impressionante, porque isso altera a dinâmica produção-reprodução, né? Altera completamente a dinâmica produção, exato, a acumulação e da dinâmica produção-reprodução, evidentemente. Quer dizer, a reprodução da força de trabalho nos termos clássicos não é mais necessária, é isso. Ou eu acho que ela é contraditória. Ela existe, ela não deixou de existir, não, ela não mas deixou... ela se realiza contraditoriamente. Sem dúvida, Fanny, mas se você, por exemplo, pega um pouco alguns setores da força de trabalho mais disponível, se morrer, morreu. Sim, mas sempre foi assim também, né? Não, mas você tem uma necessidade de produção da força de trabalho a um baixo preço, por exemplo, que não está mais colocada. Não está mais colocado. Não tem espaço. Não tem. E não vai ter espaço no cemitério. Isso mesmo. Não. Nem em um lugar nenhum. Não vai ter espaço para isso. Não tem Isso é que é a barbárie. É isso, então. Essa é a situação nova que nós estamos vivendo. Nós temos que exatamente avançar. Eu não acho ruim que tenha dado essa coisa, acho ruim que não deu possibilidade de nós avançarmos mais o debate. Mas eu acho que vamos dizer, essa questão da cegueira, de não ver a produção do espaço, de não ver a questão da terra, de não ver que o capitalismo está se reproduzindo enquanto capital sem produzir, esse é o grande desafio. E ele está se dando em função das propriedades do dinheiro e da propriedade da terra. Isso é fundamental. Se não pensarmos isso, não há possibilidade de crítica contemporânea ao capitalismo, à urbanização contemporânea, à maneira como o capitalismo está se reproduzindo atualmente. Nós ficamos lá atrás e só vão surgir propostas, não sei que tipo, retrógradas, só pode ser, não vou chamar de outro nome, não sei. Paulo, eu estou achando que o nó da questão aí é o modo como a acumulação continua se reproduzindo. Sim. O problema é o seguinte, a acumulação não se realiza mais na fábrica. Quer dizer, quando a gente está falando em produção do espaço, e o trabalho e a apresentação da Isabel foi absolutamente clara, quando a gente está falando em produção do espaço, nós estamos falando no avanço do setor dos processos de acumulação. Nessa direção, ao tomar a cidade, por exemplo, ele toma a vida na cidade. Então, daí a relação, do ponto de vista lefebvriano, a tríade do Lefebvre entre a produção se realizando através do cotidiano, do espaço e do urbano, ganha atualidade. Porque esse, eu acho, que é o salto que o Lefebvre dá. Compreender que o processo de acumulação não se realiza mais na fábrica, mas ele se realiza dominando a sociedade e todos os espaços, tempos da vida por todos os poros. Nesse sentido, a equalização do diferente, ela permeia como a forma da abstração. Ela é a abstração que domina de cima para baixo, organiza e orienta o processo de acumulação. Então, a troca continua sendo absolutamente central. Ela mudou de sentido. Eu acho que os direitos burgueses se perderam. E agora escancarou uma barbárie onde os direitos que foram conquistados não têm mais lugar, porque nós temos um excesso de gente.
Não é? Um Nós temos um excesso de excesso. gente. O Chico diria um excesso de valor, porque tem Valor e que potencial. que são valores que estão sendo trocados e que não estão mais ocorrendo, inclusive as trocas não estão ocorrendo mais em termos de valor, ou de antivalor, ou incluindo também não valor. Então é uma coisa que nós temos que pensar. A casa ou o imóvel que é produzido pela quantidade, da forma comunitária, é produção de não valor. E a produção da casa pelo Estado é produção de antivalor. E a gente fica discutindo só o valor? É esse o problema. Nós temos que dar um salto nisso. Esse é o desafio. Eu coloco isso como um desafio do grupo. Nós teríamos condições de pensar esses próximos passos. Acho que a gente tem vários desafios, né? A gente tem que montar uma agenda de desafios que não é brincadeira, né? Inclusive porque se a gente pega, por exemplo, a questão da milícia é mais difícil, mas a questão da droga, evidentemente há aí acumulação. Evidentemente há acumulação. Dentro da lógica mais clássica de acumulação primitiva que atua por violência e pela violência. Isso é acumulação, isso é fronteira do capital, é fronteira. Né? A gente trata como um conjunto de legalidades como se isso fosse um mundo à parte. Não é. Não é. Né? De certo modo, quando você pega a produção e reprodução das representações que estão envoltas nesse empreendedorismo, inclusive religioso, nas igrejas, também é disso que se trata. É uma forma de ganhar a vida, é uma gramática da sobrevivência, e é um ideário muito louco de justiça, muito louco. Quer dizer, tem a produção da Mariana Cortes, eu não sei se vocês conhecem, ela é uma nem tão jovem, para mim jovem, antropóloga que dá aula em Uberlândia, na Federal de Uberlândia, e ela vai fazer, por exemplo, uma leitura dos ideais de justiça do Velho Testamento, de que maneira isso aparece no ideário popular das bases dessas igrejas pentecostais. É muito impressionante. É muito impressionante, porque faz sentido. Então, assim, faz sentido, evidentemente, dentro dessa gramática de sobrevivência, e faz sentido diante dessa dimensão empreendedora das novas formas de ganhar a vida. Então, assim, nós temos muitos desafios pela frente, muitos, e eu acho que por isso, e por conta dessa dimensão crítica, que é residual, né? Quer dizer, tem uma crise do pensamento crítico muito profundo, e uma adaptação do pensamento e da forma acadêmica, da forma de produção acadêmica, ao mundo tal como ele é. Por conta disso, o desafio da manutenção desse grupo, da continuidade desse grupo, centrado na dimensão da produção do espaço com suas novas contradições, suas novas dinâmicas, é fundamental. Eu estou topando continuar e estou topando montar uma agenda de desafios que nos permita continuar juntos e continuar pensando. Eu ainda queria falar uma coisa, explicitar uma coisa que não ficou explicitada na outra mesa e que me pareceu extremamente importante. A relação entre direito e arquitetura e urbanismo. Né? É a questão da propriedade, mas é uma propriedade específica. Não é a propriedade privada qualquer. É a propriedade privada da terra, do imóvel. Aquilo precisava ser explicitado. E surpreendeu que ficamos numa crítica genérica da propriedade, né? E seria extremamente importante avançar essa análise do ponto de vista do que significa a propriedade imobiliária. E o mais surpreendente, a Isabel vai na linha do que a Isabel falou. Vai na linha do que a Isabel comentou, que muitas normas urbanas são criadas e o próprio capital, né, as empresas imobiliárias acabam se estruturando. Uma coisa surpreendente aí, que a gente pensa que a moderna propriedade da terra é uma questão chave, e hoje a gente vê que a desabsolutização da propriedade da terra é um instrumento de capitalização vigoroso do setor financeiro. E eles negando a propriedade. É uma coisa assim, não é uma negação da propriedade, é uma desabsolutização da propriedade para afirmar
uma nova forma de propriedade imobiliária, coisa que a esquerda não conseguiu pensar e se contrapor. Isso é um desafio, super desafio, eu diria. Exatamente. Então, esse processo é extremamente interessante, e isso não foi pensado. E uma visão industrial nem trisca isso, porque isso não aparece como problema. E uma visão da produção de espaço, ficou claro hoje, pela abordagem na mesa 3, que há uma necessidade de aproximar a discussão do urbanismo, da arquitetura, com o direito. E o direito do ponto de vista da propriedade privada e entender, inclusive, o que está ocorrendo hoje, como ela se constituiu e como ela está se dissolvendo hoje. Mas não está dissolvendo a propriedade privada, está dissolvendo a propriedade absoluta que foi criada no Brasil em 1850. Esse é o problema, parece que é o desafio importante de nós compreendermos agora, para começar a pensar as contradições emergentes, que são as contradições, me parece, ao nível da produção do espaço. Eu só quero falar uma coisa. Agora, Paulo, se nós estamos falando em desafios e em processos que nos levam nas contradições com as quais a gente pode pensar o mundo de hoje, é também necessário pensar num avanço no seguinte sentido: não se trata de propriedade da terra, se trata de propriedade do espaço agora. Não é nem imobiliária nem da terra, é uma propriedade do espaço. O espaço como essa síntese desses. Eu diria, uma boa discussão. Então, terra, espaço. Não é terra. Exato. Agora não é mais propriedade da terra, é propriedade do espaço. É terra do espaço. É espaço, é espaço. Sim. E a gente simplesmente pegou o papel do Paulo. Nós estamos fazendo tudo. Esse é o problema do Bolsonaro. A gente invadiu o papel do Paulo. Bom. Não, que isso. Bom, pessoal, querem mais alguma questão? Acho que não, hoje também muito legal. Então tá bom. Obrigado de novo pela presença, obrigado, EA.